Tava sem som antes. Vamos esperar o pessoal chegar e a gente começa de novo. Olá pessoal, voltou o som? Apareceu o som? Bem-vindos. Agora sim. Legal, pessoal. Então, a gente está começando a nossa semana falando sobre a chegada do inverno. Eu tô aqui em São Paulo, tá um dia lindo, ao mesmo tempo tá ventando bastante. O meu celular tá se jogando do tripé. Então deixa eu ajeitar tudo aqui de novo. Vamos lá. Melhorando. Ah, meu Deus do céu! Tá engraçada a live hoje, hein? Mas é feriado em São Paulo, então vocês não podem brigar comigo. Tô aqui no feriado fazendo a live. Tá vivo, é assim que é bom, o movimento, né? O Vata presente. Fechou, pessoal. Agora parou, hein? Vamos lá? Tá bom. Então a gente tá começando uma semana para falar sobre o inverno, para falar da chegada desse tempo frio, desse tempo mais seco. Então, eu quero fazer um embasamento para a gente entender bastante sobre como ver, como ter a visão do inverno, né? Então a gente vai falar durante a semana sobre dieta, sobre plantas, o que acontece com as plantas, o que acontece com os animais, as melhores dietas para o inverno, as piores dietas para o inverno, as melhores coisas que você pode fazer e como as melhores coisas podem dar errado se você fizer errado. Beleza? Então a gente passo a passo vai fazer esse conhecimento. Eu quero começar hoje fazendo um embasamento sobre os doshas ligado a esse clima. Tá? Então quando a gente fala em dosha, a gente está falando em alterações biológicas. Então a gente tem o dosha, a alteração biológica de vata, alteração de pitta e alteração de kapha. A biologia do vata ela se resume em algo frio e seco. Leve, comprido, móvel. Então a gente pode comparar, por exemplo, com uma araucária. A araucária é aquela planta montanhosa que ela é comprida, dura, dá uns galhos arqueados, bem duros, bem secos. A folha dela é bem seca. A folha dela é ótima para fazer fogueira, por exemplo, para começar uma fogueira, porque você passa uma faísca e ela já pega fogo instantaneamente. Então, as características da araucária ela é leve, comprida, seca, fria, dura, tudo isso é característica do vata, beleza? Vamos pensar nas características do dosha de pitta. O dosha de pitta, ele é transformador, ele é metabolizante. Então, ao invés de a gente pensar numa pimenta, por exemplo, vamos pensar numa 11 horas. Aquela planta que ela é levemente untuosa, então ela tem aquosidade nela, ela tem lubrificação nela, mas ela é uma planta forte, é uma planta de transformação. Às 11 da manhã ela abre, capta o sol, meio-dia e meio, 1 da tarde ela já fecha e já não pega mais o sol. E ela vai nessa constante transformação, se adaptando constantemente às mudanças do clima, se transformando de acordo com as necessidades. As características do pitta é quente, é transformador, ele é levemente oleoso, ele é brilhante. Tá? Então uma margarida tem características pitta porque ela promove brilho. Quando a gente pensa nas características do kapha, a gente vê o peso, a letargia. Então a gente pode pegar, por exemplo, uma castanha, uma planta que demora muito para crescer. Depois que ela cresce, ela está super forte, ela vai durar dezenas, se não centenas de anos e vai dar frutos muito ricos. Que mesmo se esses frutos não forem consumidos agora, daqui a 1 ano, 2 anos, eles ainda estão protegidos. Então, as 3 características dos 3 doshas. O vata vai ser mais leve, frio e seco. O pitta vai ser mais quente, transformador, levemente oleoso, brilhoso. E o kapha vai ser mais protetor, mais untuoso, mais nutritivo. Então, quando a gente pensa nessas características e aplica elas para as mudanças de tempo, a gente precisa começar a entender primeiro o seguinte, né? Quando a gente pensa nas 4 estações, a gente está falando... Eu sei que muita gente sabe disso, mas é legal a gente dar uma revisadinha. A gente está falando sobre o ângulo que o Sol está fazendo no planeta. Então, como a gente está no hemisfério sul, o inverno é quando o Sol está mais aqui. Então, o Sol vai ficar o período todo do ano mais nessa parte. No nosso verão, o Sol está mais nessa parte.
Então o Sol tem um contato maior, por isso que a região equatoriana, a região do meio, é a região mais quente geralmente do planeta, porque ela está sempre com o Sol, ela está aqui no meio. Então é sempre, o clima é equatorial, o clima que está sempre mais quente por causa da proximidade da linha do Equador, por causa da proximidade com o Sol. Então, quando você pensa nesse processo, você passa a entender que existem momentos em que tem mais Sol, momentos que existem menos Sol. Para a gente entender bem esse sistema que eu quero explicar, percebam como, quando você estuda eclipse e pega um eclipse lunar, um eclipse que o Sol foi escondido pela Lua, né, um eclipse solar em que o Sol foi escondido pela Lua, dizem que é o pior momento para você fazer alguma coisa na sua vida. Então, os estudiosos, auspiciosos, os religiosos dessa área de astronomia e astrologia, né, dizem que é o momento onde a luz divina sai do planeta. Então, na hora que o Sol está aqui, o planeta está aqui e a Lua está aqui, o Sol vai bater na Lua e a luz da Lua vai iluminar a Terra. Então, mesmo que seja num período, não, está à noite, a Lua nova, não vejo a Lua, não vejo o Sol, mas o Sol está batendo no outro lado do planeta. Você não está vendo, mas está batendo. O Sol está batendo na Lua, você não está vendo, mas está batendo. Agora, quando o Sol está aqui, a Lua entra na frente do Sol e o planeta está atrás, você tem um grande bloqueio dessa energia de luz, dessa energia solar. Quando a gente chega no inverno, é algo parecido com isso. É o momento em que o Sol se esconde aqui no hemisfério mais norte, aonde aqui você vai ter menos solaridade. E aí você vai ter a chegada do elemento frio. A gente vai ter a chegada do Dosha de Vata. O Dosha de Vata, ele vai promover, eu quero começar a live bem leve, assim, pra gente falar hoje sobre as partes mais etéreas, depois a gente fala de receitas, tá? Então, no período da chegada do Dosha de Vata, você vai ter justamente um grande ressecamento chegando. Esse frio seco puxando nutriente de todos os lugares. Se você tem alguma parte oleosa no seu corpo e pega um frio desse, aquilo gela na hora. E a gente vai estender mais esses temas nas próximas lives. Quando você pega a chegada desse tempo, então, é naturalmente um momento de introspecção. É naturalmente aquele momento em que você começa a perceber a sua natureza querendo ficar consigo mesma. Então, é normal que a pessoa queira se resguardar. Se a gente for pegar nas regiões mais frias, eu tive a oportunidade de passar um tempo no Canadá, nos 4 meses que eu fiquei lá, a gente pegou o fim do outono, parte do inverno e o iniciozinho da primavera. Então você via realmente essa mudança climática muito forte, aonde você via menos 15, menos 20 graus. Engraçado ver alguns pássaros cantando embaixo da neve. A neve caindo, pássaro branco, pássaro é preto, mas caindo uma neve branca nele, ele ficando esbranquecido e lá cantando. E aí você via essa mudança do clima acontecendo, onde as árvores que eram muito duras, muito frias e muito secas, quando começou a chegar a primavera começou a derreter o gelo. E aquela água que era seca por ser gelo começou a umectar o ambiente. A casca das árvores, que era uma casca dura e seca, começou a ficar mole. E entre as cascas mole começaram a surgir alguns galhos. E desses galhos começaram a surgir folhas. Mas foi uma coisa de 2 semanas para você pegar uma coisa bem seca. Então, o que eu quero trazer com a live de hoje sobre essa propriedade do Vata é que quando o Vata chega, ele chega esfriando muito a gente. Quando você está sem proteção e pega um vento, aquilo seca o seu corpo, a sua pele fica áspera e puxa os nutrientes todos para dentro. Isso é aspereza. Então, quando você tem a chegada do inverno, e muito característico dessa... pude ver uma característica muito grande nessa região no Canadá, mas a gente vê isso nas nossas regiões montanhosas no Brasil, como perto de Volta Redonda você tem Mauá, Maringá, você tem as serras para o sul, em tudo que é canto do Brasil você tem um pouco de frio, salvo no norte e nordeste, você começa a ver que o frio ele chega tirando os nutrientes das extremidades. Então as pessoas têm ressecamento nas mãos, ressecamento na orelha, no lábio, na ponta do nariz, nos olhos, nos fios do cabelo. E esse ressecamento, ele à medida que vai passando, ele vai restaurando a umectação. Então o período do inverno é o período de você lutar contra esse ressecamento. De você se proteger desse excesso de ressecamento. Agora, se o ressecamento serve para guardar as suas energias, você pode aumentar a quantidade de energia que você está guardando. Você pode aumentar a umectação do seu corpo.
Então, quando você começa a ver que os doshas são nada mais, nada menos do que uma tabela de propriedades físicas que aumenta e diminui, você vai corrigindo isso na sua dieta. Vai corrigindo isso numa autooliação que você faz depois do seu banho, vai corrigindo isso com um chá quente ou com um leite quente, né? Então, eu queria trazer primeiro essa base, da gente entender os doshas, da gente entender o que é a penumbra de um eclipse, da gente entender o que é a falta do sol na nossa região. Quando a gente pensa propriamente no que a gente falou semana passada sobre os horários Vata, e aí a gente vê que o horário mais Vata vai ser de 2 da manhã às 6 da manhã, que é o horário que você está, obviamente, mais introspectivo, né, que você não está falando com ninguém, mas é aquele horário que você acessa sonhos, intuições, campos etéreos. Então, esse período de você estar em casa durante o inverno é um período muito bom para você se resguardar, para você pensar e projetar as coisas do futuro. É um período de dureza. Então, é legal você fazer alguma coisa com disciplina. Tá? Aí na hora que chegar a primavera, verão, que é muito clássico aqui no país, vai chegar aquele calor, umidade, todo mundo agitado, querendo sair, tomara que todo mundo consiga sair na próxima primavera, verão, aí você vai ter as energias necessárias. Agora, se a gente chega no inverno, não faz as medidas necessárias para o inverno, vai chegar na primavera e a gente não vai passar bem. Mas a própria cultura popular já auxilia a gente a comer o quê? Uma canja de galinha, com ou sem galinha no inverno, comer uns cremezinhos de mandioquinha, de inhame, aí bota alguma coisinha mais pesada. Agora, se a gente perceber o que acontece com quem não sai do verão, você pega as plantas que são mais moles e de folhas mais lubrificadas, como a maioria dos feijões, por exemplo, eu tenho um pezinho de feijão indiano aqui em casa, dentre outras coisas. Quando vai chegando o inverno, essas folhas morrem na estiagem. Então, quando você tem alguma coisa que é muito úmida, untuosa e mole, ao invés de ser resistente, ela é mole, ela vai chegar no período do inverno e vai ter justamente essa perda dos nutrientes. E é o que a gente vê no Vata e em muitos pitas que não tem um cuidado muito bom. É a chegada das viroses, é a chegada daquilo que estraga o seu corpo. Então, em geral, a gente vê esse período de frio e seco chegando com viroses, com problemas respiratórios pelo excesso de ressecamento que a gente tem na região, e dores articulares, porque as articulações elas dependem da lubrificação para não ficar estalando. Só que quando você vai perdendo a lubrificação, porque a gente toma muito café, come muito pão e não repõe a lubrificação de forma adequada, nos períodos onde a lubrificação é mais necessária vai ser quando você vai começar a sentir. Ah, mas eu não sinto nada e eu faço tudo o que você falou. Então quando a gente chegar aos 50, 60 anos a gente vai começar a sentir. É muito certeiro você observar que as características do Ayurveda, seja hoje ou daqui a 30 anos, elas vão imperar no seu corpo. Por isso é legal a gente aumentar a vitalidade o tempo todo, né? O Pablo tá falando aqui com a gente, ó, Edson, como posso pensar na realidade sertaneja, que é a minha? Aqui tem um período chuvoso, porém muito inconstante. O sol e o calor reinam durante quase todo o ano. Legal, Pablo. Eu vou falar essa semana bastante de inverno, mas vamos responder sua pergunta. Cada região tem o seu clima, e as regiões que têm climas imperantes, você vai precisar se adaptar a esse clima. Então a gente vê, por exemplo, plantas que têm uma grande adaptabilidade na região, e plantas que vão ter uma característica de durarem muito tempo, se colhidas ou não, se bem cuidadas ou não. Então a gente vê mandiocas, por exemplo, com uma grande característica. Mas assim, o que é mais importante de você entender é que se o seu clima é quente e úmido, é quente e variável, você sempre vai ter que trabalhar contra a propriedade quente. E aí a gente vê o coentro, por exemplo, como um grande aliado, os chás amargos como um grande aliado, a jurubeba, que é muito clássica da região, como um grande aliado. Então, os amargos, eles são resfriantes do excesso de fogo e servem bastante para controlar isso. Tá? Eu queria saber mais do sertão para eu poder falar mais, tá? Mas eu não sei tanto assim. Kelly, óleos essenciais contribuem para equilibrar os doshas e para o vata? Sim, Kelly. Aí você tem que ver, eu já fiz até umas lives especiais sobre isso. Cada óleo ele tem uma propriedade. Então, se você pega jasmim, é um óleo calmante. Mas ele também é um óleo que deixa a mente leve. Então, nem sempre jasmim é bom para a noite, por exemplo. Você pega tea tree ou vetiver, são óleos antiácidos e resfriantes. Então, a pessoa está com azia, está com gastrite, está com queimação, está com
psoríase, problemas inflamatórios gerais, é um óleo legal, um óleo resfriante. Ah, não, mas eu estou muito ansioso, eu não consigo me aterrar, não consigo parar de pensar. O que eu faço, Edson? Você tem um óleo legal, que é o de cedro. O óleo de cedro ele é bem aterrante do dosha. Então você tem que ir pensando que todo óleo, tudo no mundo tem efeito, né? A gente estuda isso no curso de alquimia. Todo dravya, todo elemento contém guna, contém efeito. Então, já que todo elemento contém efeito, todo dravya contém guna, qual o efeito do óleo que você está usando? E nunca é o mesmo, tá? Júlia, no caso da Ora Pro Nobis, ela seca mais no inverno? Então, Júlia, ótima sua pergunta. A Ora Pro Nobis é uma plantinha que tem muita proteína. E a galera que acaba conhecendo a Ora Pro Nobis e está entrando no vegetarianismo faz uma grande aliança com ela. A questão é que a Ora Pro Nobis ela é muito pesada. Ela é uma folha que você masca ela e ela gera até um muco, uma gelatina na boca. Então ela é excelente para quem tem acne para digerir. Se você é de um dosha mais vata e não tem um fogo digestivo muito bom, a Ora Pro Nobis é como uma bomba, como se você estivesse comendo a feijoada de uma vez só. Então tem que tomar cuidado com o uso dela. Agora, se você tem um fogo digestivo bom, a Ora Pro Nobis é boa no inverno. Se você tem fogo digestivo ruim, a Ora Pro Nobis é um veneno no inverno. Eu separei muitos conteúdos para a gente estar falando durante a semana sobre benefícios e malefícios da mesma coisa. Então, vamos falar de Ora Pro Nobis? Vamos. Comer uma Ora Pro Nobis. Para fazer bem precisa o quê? Acne. E para fazer mal? É só uma falta de acne que vai fazer mal. Ou se você é kapha, a Ora Pro Nobis é um veneno para você, tá? Cá, pode falar um pouco, melhor ghee ou azeite? Então, cada dravya contém um guna, cada elemento contém uma propriedade. O azeite é um óleo ácido, ele já vem com graduação de acidez nele. Ele é um óleo mais rajásico, mais agitado do que o ghee. Então, quando você coloca o azeite na panela, você vê que ele já se mexe, o que significa que ele chega a uma temperatura de saturação mais rápido. Passou de 80 a 90 graus, o azeite já estragou, por assim dizer, ele já é cancerígeno. Já o ghee não. Então, quanto mais estável o óleo, mais ele demora para saturar. Quanto mais instável no movimento, mais rápido ele vai saturar. Então, se você vai fritar alguma coisa, é melhor você fritar, por exemplo, com óleo de girassol ou óleo de soja do que com azeite. Porque o óleo de girassol ou soja, eles vão demorar mais para saturar do que o azeite. Azeite é um óleo que vem com graduação ácida, logo ele sempre agrava o dosha de pitta. Enquanto que o ghee, ele estabiliza os 3 doshas, salvo se você não tem acne para digerir, para um vata, pitta ou kapha, ou se você tem muito peso. Aí não vale a pena você consumir alguma coisa mais pesada como o ghee, tá? Tem um camarada Dharma Ghee aqui na live, gostei. Ótimo nome. E o levedo de cerveja? Então aí a gente já começa a falar de propriedades das plantas que vai muito além do tema que eu quero fazer hoje, tá bom, pessoal? Eu quero mais ficar dentro da parte do inverno, onde a gente vai estar estudando nos próximos dias sobre as diferentes plantas e as reações que elas têm. A gente vai falar sobre benefícios ou malefícios de tomar um chimarrão, né? Chimarrão é bom ou é ruim no inverno? Chás quentes. Cara, tô tomando um chá de gengibre que é ótimo pra mim. Será que é mesmo? A gente vai falar sobre as dietas do inverno. A gente vai falar sobre a dieta do esquimó. Cara, por que o esquimó come de 3 em 3 dias e sobrevive tão bem no inverno, né? Por que algumas pessoas vão passar um inverno rigoroso e perdem peso pra caramba e outras ganham? A gente vai falar da comida de Natal aqui no Brasil. Comida do Natal que a gente usa, né? A gente vai falar dos benefícios ou malefícios de você fazer uma automassagem durante o inverno. E eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem amanhã. Vou fazer aqui e vou fazer uma caixinha de perguntas. O que protege vocês no inverno? É isso que eu quero saber, tá? O que protege? É uma roupa? É um chá quente? É um dosha? É uma oração? É um cobertor? Tá bom? Por que não ghee? Por que ghee e não manteiga normal? Janaína, a manteiga ela é um conjunto de 3 coisas. Ela tem o ghee, que são os ácidos graxos e os óleos de alta qualidade, vitamina A, por aí vai. Então isso é ghee, tá? A manteiga tem ghee. A manteiga tem água e manteiga tem lactose. A água da manteiga mantém a lactose junta do ghee. Então é um processo de hidrólise, basicamente. Então, de emulsificação, né? Hidrólise não, você emulsifica a gordura na lactose usando a água, tá? E aí o que vai acontecer? Você tem um conjunto difícil de digerir, que é a manteiga. Se eu como manteiga hoje, geralmente me dá dor no fígado,
porque o meu corpo já gosta muito de oleosidade, por eu ter acostumado ele com uma oleosidade boa. Então, quando eu coloco uma oleosidade, ele manda rápido para o fígado. Mas se essa oleosidade tem muita lactose, aí ele vai gerar um monte de muco, né? Aí o que acontece é o seguinte, quando você faz o processo de fervura do ghee, a água, de fervura da manteiga, a água que tem nessa manteiga vai evaporar. Na hora que toda a água evapora, o que mantinha a lactose grudada na manteiga era a água. Na hora que a água sai, a lactose desgruda do ghee e sobra só um óleo límpido, puro, e ele não estraga. Tem textos que dizem que um ghee curado por 25 anos dentro de um pote de barro, enterrado a 7 palmos, cura qualquer doença, uma colher de sopa de manhã dele em jejum ou com um copo de água morna. Então, assim, são coisas completamente diferentes, são elementos diferentes, tá? Quando você faz um ghee, você observa a redução da manteiga e você vê que a lactose solidifica em forma de cristalzinhos ou de um muco e sobra só um óleo límpido. Pode usar óleo de gergelim para fritura? Rita, depende muito, tá? Se você não for deixar ele fritar muito tempo, pode, mas é um óleo muito pesado. Então, você vai usar... Fritura é uma coisa pesada. E você vai usar um dos óleos mais pesados que existem para fritura, não é legal. Renata, se a pessoa tem gastrite nervosa por conta de ansiedade, pode misturar óleos essenciais de cedro e vetiver no difusor pessoal? Pode testar, tá? Pode testar, porque assim, a sua forma de ver é que é uma gastrite por causa de nervosismo e ansiedade. Talvez eu vá ver que é uma gastrite por causa de constipação, se eu medir seu pulso. Então, testa, não vai fazer mal. Galera dos Estados Unidos acompanhando, de Ohio, que bom. Nath, alguma semente pode gerar muco? Por exemplo, girassol ou gergelim? Claro. Tudo que é mais pesado tem mais propriedades mucosas. Então, queijos, ovos, carnes, sementes. A semente ela contém a energia para criar uma planta ali, né? Então, com certeza, ela vai ter propriedades de gerar muco. Agora, se você tem um alto acne, um acne bom, é muito mais difícil você gerar muco com sementes do que gerar muco com carne, por exemplo, ou queijo. Então, queijo ou carne é certo que você gera muco. Tá? Comida de ontem gera muco, por aí vai. Beleza, pessoal, já vou encerrar, tá? Vou terminar a perguntinha que tem aqui. Quem tem gordura no fígado, pode usar o ghee? Pode. Quem tem esteatose hepática, pode usar o ghee. É uma gordura que não se mistura com essa gordura da esteatose, tá? Da gordura do fígado. E pode ser interessante você começar a fazer o uso de algumas ervas amargas, alguns chazinhos de ervas amargas. Existe, inclusive, um ghee medicado com 5 ervas amargas, chamado de Panchatikta, que você utiliza para tirar algumas coisas do corpo, tirar toxinas, inclusive ele remove esteatose hepática. Mas isso só rola fazer com um acompanhamento terapêutico muito próximo do seu terapeuta. Não estou oferecendo isso, não indico fazer isso no inverno, tá? Quem tem esofagite erosiva pode ingerir óleo essencial? Não. Galera, não se confundam, a gente não pode ingerir óleo essencial, tá? Principalmente sem uma indicação de um terapeuta muito fera. Então, o óleo essencial ele vai ter um efeito no sistema nervoso magnífico, ou seja, nem precisa estender muito o efeito a outros tecidos, não precisa ingerir ele não. Ele tem mais efeitos sutis. Tá bom, pessoal? Estendemos bastante a live hoje, respondi as perguntas de vocês. Eu vou falar de canela e de gengibre nos próximos dias, então não vou responder a perguntinha, tá bom, Evelyn? Continue aí com a gente. Pessoal, as lives estão ficando salvas, vai ficar salvo na minha linha do tempo, dentro ali do IGTV. Tá? Então vocês conseguem assistir por tempo indeterminado. A gente se encontra amanhã, 12h40. Quem está gostando, bate uma foto, não deixe de postar, que isso é muito bom para o nosso trabalho. Que a gente cada dia mais possa aprender mais sobre a Ayurveda. Amanhã então, 12h40, a gente se encontra. Namastê, até breve.